Fala galera, hoje a gente está recebendo o Eglisson para os íntimos, o Egli. Pra quem não conhece esse nome é bem estranho, né? O mundo de Otávio. É nóis, mano. Cara, por trás do óculos autêntico do mundo de Otávio, tem um cara genial, que pai de 3 filhos, esposo da igreja. Isso aí. Que roda praticamente todo final de semana falando de Jesus para as crianças, para os pais. Mas antes de eu falar aqui sobre o Eglisson, eu queria que você se apresentasse aí pra galera aí. Conta um pouquinho pra galera de quem é o Eglisson. Fechado. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou o Eglisson, a personalidade por trás do Otávio, né? O Otávio, esse personagem incrível que o Senhor me deu para alcançar vidas, para fazer com que crianças sejam impactadas pelo amor de Deus e se apaixonem pela palavra de uma maneira especial, para que elas possam não só ler e entender das histórias bíblicas, mas vivê-las todos os dias. Então, o propósito do Mundo de Otávio é esse, é clarificar a mensagem, é fazer com que a mensagem chegue ao coração da criança de maneira simples, mas profunda, e fazer com que elas entendam que essa mensagem não é uma coisa que passou, mas é uma coisa atual que ela precisa aplicar no dia a dia. E aí, tudo que a gente faz é referente a isso. Esse é o nosso fio condutor, fazer com que as crianças entendam mais da palavra. Então, eu sou pai de 3 filhos lindos, um de 18 anos, um de 13 e uma de 2 aninhos. Gente, eu recomecei a vida. e menina ainda, então pensa que está sendo muito legal esse mundo rosa que entrou na minha casa e está impactando também no mundo de Otávio. E esposo da Ana Maria, que também tem um projeto maravilhoso, que é o Criança Vem com Manual, para você pai, você mãe, que precisa assim, ter um direcionamento para a educação de filhos com princípios e valores de uma maneira muito especial. Gente, a Ana, minha esposa, ela é extraordinária nisso. E ela tá voltando com tudo agora, né? Após aí esse momento, essa lacuna que a gente teve aí por conta da Bela. Já eu posso contar um pouquinho da história dela, mas a gente tem vivido com propósito, em família, e o versículo de Josué para mim é muito verdade, né? Eu e minha casa serviremos, não, nós servimos ao Senhor. E todos nós somos engajados no reino para poder impactar vidas e formar a próxima geração. Então, esse é um pouquinho de mim. Vamos aproveitar que você está falando da Bela, quem é próximo de você acompanhou ali, né? Foi um período, a Bela nasceu prematura. Extremo prematuro. E foi um período difícil. Foi. Porque é aquele momento que Deus fala com a gente de maneira, eu não falo nem direta, é diretamente falando com a gente. Diretamente. Porque é aquele momento que ele começa a mostrar pra gente algumas coisas na nossa vida. Mas eu queria que você contasse um pouco da história, né? O Otacílio, o Davi, tava com 11 aninhos ali, e aí de repente a Bela chega a Bela, e aí como que foi isso na vida de vocês, né? Foi planejado, não foi? Tinha plano? Era isso que Deus queria ou que você e a Ana queriam? Conta um pouco pra nós dessa história aí. Essa era mais a vontade de Deus do que a vontade da nossa família. Isso é verdade, né? O pessoal sempre pergunta assim, vocês planejaram a Bela? Eu falei assim, nós não, mas Deus já tinha planejado isso há muito tempo. Porque a experiência de vida e o nível de fé e profundidade na vivência, experiência com o Senhor aumentou assim 1.000.000%. A Bela, para quem não sabe, é minha filha, a mais nova, 2 anos de idade. Há 2 anos ela nasce em extremo prematuro de 24 semanas de gestação. Pensa, 24 semanas, gente, é 60% do projeto pronto. Ainda faltava 40% para concluir a estrutura toda. Tanto que os médicos falaram que ela nasceu assim, no limiar, na semana, no dia entre assim, que dividia vida e morte. É literalmente o Vale da Sombra da Morte. Ela nasceu no Vale da Sombra da Morte. E pelos médicos, ela tinha só 1% de chance de vida. Porque ela nasceu de 27 centímetros, pesando 600 gramas, com a cabecinha desse tamanhozinho assim.
É impressionante. E ali surgiu uma fé dentro de nós, assim, absurda. Porque a gente sabia que 1% nas mãos de Deus podia ser favorável para Ele. Cara, assim, eu imagino o tanto que Deus trabalhou na vida de vocês. 126 dias de UTI, pensa. 126 dias de UTI. Cara, Porque assim, recente nasceram as minhas filhas, eu tenho gêmeas agora recente, nasceram prematuras, mais 35 semanas, já nasceram com 2 quilos. Então já tava com 90% do projeto já estava pronto. Mas mesmo assim pegaram 5 dias de UTI, né? E a gente saiu da UTI, fomos para casa, chegamos em casa, pegamos bronquiolite. Meu Deus. No verão, pegamos bronquiolite, voltamos e passamos a virada do ano de 2020, agora de 2024 para 2025, dentro da UTI de um hospital. Então. E eu já sei o quanto Deus trabalhou e quanto falou comigo, né? Passamos a virada, tava no hospital, dentro do hospital não pegava internet, nem 4G, não funcionava nada. Passamos vendo a virada... Da janela do hospital? Mas vimos na televisão a virada da Lagoinha lá, o Vira Brasil. Vira Brasil. E, cara, aquilo falou muito com a gente, sabe? Tipo assim, era a única coisa que tinha ali, a palavra. E, cara, aquilo falou muito com a gente, né? E eu fico imaginando vocês, 126 dias dentro de uma UTI, vendo, e você não pode fazer absolutamente nada a não ser orar. E quando eu falo absolutamente, não é que é pouco, mas é que você não pode dar remédio, a tua mão se torna improdutiva. Exato. E tudo que você pode fazer é oração ali. As nossas habilidades se tornam inúteis nesse momento. A única coisa que a gente tem de melhor é a fé, é a oração, é buscar na palavra e trazer a palavra à existência. Então, assim, o que a gente se pegou muito nesses 126 dias? A Bíblia, ela tem muitos versículos que falam sobre não temas. Então, eu e a Ana, nós decidimos ler todos os dias um versículo sobre um não tema que está na Bíblia. Então, a gente fez uma pesquisa, assim, e achamos... tem não temas para 365 dias do ano. E aí nós começamos, cada dia a gente lia um versículo e ia e declarava isso para Bela, e declarava palavras de vida, declarando a palavra. O poder da palavra ali, a gente viu o poder da palavra. Como isso impacta de um jeito muito especial. E esse não temas, cada vez que a gente lia, parecia um spoiler do que ia acontecer naquele dia. Porque a gente praticamente vivia a experiência daquele versículo naquele dia. Seja por uma intercorrência, seja por alguma coisa que deu errado num exame, seja por alguma coisa que não saiu bem. E a gente estava ali firme na palavra, ouvindo a voz de Deus falando, não temas, não temas, não temas. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tanto que quando a Bela foi para nascer, a Ana, ela teve um mioma que expulsou a Bela, né? Cresceu tanto quanto a Bela entre a placenta e o útero, e por isso que ela nasceu prematura. Quando a Bela estava para nascer, eu acompanhei o parto, que era dificílimo, assim, extremo risco para as duas, porque a Ana já estava com muito sangramento. E aí nesse ponto, antes de entrar na sala de cirurgia para acompanhar minha esposa ali e minha filha nascer, eu orei para o Senhor e falei assim, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo fazer mais nada, mas o Senhor pode. A Bela agora vai precisar de um útero, da qual o da mãe não vai servir mais. Mas ela precisa encontrar na sua mão poderosa o útero que ela tanto precisa. Então, por favor, seja o útero que ela precisa nas tuas mãos. E entreguei a minha filha para o Senhor, entreguei a minha filha para que ela ocupasse agora um novo útero, um útero mais poderoso da terra, que podia fazer coisas impossíveis, da qual aconteceu, né? A Bela vive, eu e a Ana sempre falam, a Bela vive para a glória de Deus. Cara, que legal, velho. É uma história que, quando você vê, recente eu fui na igreja que o Egli frequenta, né? Que
tenho o privilégio de atender também, que é a Batista Memorial do Alphaville. E eu vi ela lá no berçário, lá, eu falei, cara, que legal, velho. Cara, que legal. Acho que é a glória de Deus sendo manifesta. E entender que Deus faz tudo do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Então acho que é muito legal essa história. Isso, cara. É legal que ativa em nós uma gratidão diária. Sim. É muito legal, porque às vezes a gente cai no cotidiano, no dia a dia, na correria. Sim. E às vezes a gente acaba não contemplando as maravilhas que o Senhor faz. E todos os dias quando eu vejo a Bela, eu lembro dos tempos dela de nascendo e tudo mais, e tudo que ela passou e tudo que a gente enfrentou juntos. E aquilo vem no meu coração assim, cara, não era pra mim estar vivendo esse momento agora com ela. Então eu tenho uma gratidão muito especial por esse momento. Às vezes você está vivendo aí um tempo difícil, ou viveu tempos difíceis e depois passou. Cara, seja o leproso que volta para agradecer. Sim. Todo dia. Então assim, eu sou aquele cara que volta para agradecer todo dia. Todo dia que eu olho para a carinha da Bela, que eu olho para o rostinho dela, que ela vem me dar um abraço, eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, obrigado porque esse momento eu só estou vivendo porque o Senhor me permitiu viver. Então é demais, é muito especial. E isso impacta em tudo, né? Nos nossos projetos, em tudo que a gente faz. Cara, porque tudo que você faz agora tem a tua fé foi reforçada. Reforçada. A gente, assim, a gente crê no impossível de verdade, porque a gente vive com o impossível dentro de casa. Sim. E, cara, vamos falar um pouco aí... falou da família servindo, a família literalmente inteira serve a igreja, né? E hoje tem quantos inscritos no canal lá do Mundo de Otávio? Tá chegando a 200 mil inscritos agora, acho que para esse mês aí a gente bate 200 mil inscritos. E a ideia é chegar em 6 meses a 1 milhão de inscritos, a gente tá criando estratégias para isso e eu conto com a sua ajuda para isso também. Isso aí. Divulga aí. E tem um monte de seguidor no Instagram, e é conhecido, também. E todo final de semana você vai tentar chamar o homem para ir na sua igreja ministrar, não vai ter agenda, já lhe informo, a agenda é concorrida. Pega aí, gente, pro ano que vem ainda tem algumas vaguinhas. Mas não foi assim que começou. Não. E eu conheço você desde quando eu conheço você tá dentro da igreja fazendo alguma coisa artisticamente falando. Exato. Conta um pouco do começo da tua história, Uau. assim, cara, da onde veio e tudo isso, né? Tipo, da onde que surgiu... Acho que antes de falar de Otávio, tem o Eglison aí, a gente tava falando aqui antes, tem o Cangaceiro... tem outros personagens. Tem outros personagens no enredo. Que não é famoso, mas que participou da história. Cara, e que construiu algo importante pra igreja. Muito porque importante. Quando eu era adolescente, muitas coisas do Expressão de Amor e do Mundo de Otávio me ajudaram muito na minha fé. Mas conta um pouco de onde veio, de onde surgiu tudo isso. Eu costumo falar que o meu testemunho é o mais forte de todos e é raro demais. Então, se prepara aí porque você vai ficar impactado. Eu sou crente desde que eu me conheço por gente. E não precisei me desviar para entender que o mundão por aí, a escuridão é ruim e as trevas não prestam. Que Deus é bom e o diabo não presta. Que Deus é bom e o diabo não presta, literalmente isso. Eu não precisei experimentar o outro lado da força para saber se é ruim ou não. E graças a Deus por isso, porque isso me deu todo o respaldo. Eu vou na igreja desde pequenininho, meus pais sempre me levaram à igreja, eu nasci num berço... A princípio meus pais eram católicos, fui batizado na igreja católica, mas um mês depois fui para a igreja presbiteriana e ali eu tive experiências com Deus e aprendi da Bíblia de maneira profunda, envolvente, né? A gente sabe que a igreja presbiteriana ela tem essa vertente do ensino, do estudo, de firmar uma base sólida nas novas gerações. E foi ali que eu encontrei a palavra, foi ali que eu encontrei Jesus e foi ali que a minha vida foi transformada. Ali eu encontrei um pai de verdade, ali eu encontrei uma família, ali eu encontrei um motivo de viver. E sabendo que eu vim com um propósito para
fazer algo nessa terra. E aí nesse processo todo, mesmo assim, eu era uma criança extremamente tímida, gente, não parece, mas eu era muito tímido. Daquela que eu sentava na primeira carteira, na frente da professora, só para não ver os outros alunos, só para ver eu, a professora e o que ela ensinava e acabou. Não era muito sociável, não gostava muito disso, era muito tímido. Mentira. Sério, é absurdo isso, parece mentira mesmo. Mas um ponto de virada na minha história, na minha trajetória, foi quando eu entrei na equipe de teatro, que era Expressão de Amor, do Hudson Zanoni, que é assim, um cara que para mim é um pai na fé para mim também. É um cara que durante a minha jornada adolescente, jovem, cara, ele foi o meu pai espiritual, o meu líder espiritual, assim. Eu honro sempre a vida dele, sempre vou honrar. Woody, essa mensagem para você mesmo. Você é o cara, que assim impactou minha vida, minha família, meu ministério. Acho que hoje o Mundo de Otávio tá chegando onde está chegando porque essa semente foi semeada pelo Hudson. E aí, no Ministério de Teatro, eu comecei a me encontrar. Comecei a me encontrar de uma maneira especial. Só interromper, o Hudson Zanoni me inspira muito, por isso que eu tive 4 filhos também. Tá? Porque ele tem 4. Ele e a Flaviana plantaram essa semente aí. Obrigado, Hudson. Tá você, a Flaviana. Valeu, viu? Me deu prejuízo nas fraldas, mas tá tudo certo. E aí o que acontece? E aí ali a gente se desenvolvendo, e aí eu comecei a me desenvolver mais e vir à tona quem eu sou de verdade. Aí a companhia de teatro, que era uma companhia interdenominacional, então assim, não estava só para servir a igreja local, mas as igrejas. Sim. E isso me influenciou demais, porque a gente começou a visitar outras igrejas, a gente começou a ver que, né, existe um reino e não o mundinho da igreja em si, mas existe um reino com irmãos em várias denominações e que são assim maravilhosos, que a gente aprende demais e que a gente evolui mais na fé. Então é muito legal isso. Eu amo quando eu vou em igrejas diferentes e vou conhecendo formas novas de entender a Deus de uma maneira especial. E aí nesse processo todo, a nossa equipe começou a crescer e começou a ter mais convites para ministrar em igrejas e tal. E aí começou a cruzar algumas agendas. Então, tipo assim, nesse final de semana tem um acampamento de criança e tem um culto jovem, adolescente. E o Hudson, a pegada dele é mais adolescente, é mais Sim. jovem adolescente, né? Ele gosta, é o chamado dele. E o meu chamado, eu me encontrei nas crianças, desde o departamento infantil. Porque quando eu estava no departamento infantil, quando eu saio do departamento infantil ali com 12 anos, 12 para 13, né? Que você sai dos juniores, dos pré-adolescentes e vai para os adolescentes, eu me voluntariei para ser voluntário na igreja, no departamento infantil. E comecei como estagiário mesmo, gente. Eu fui para onde? Pro berçário. Estagiário do departamento infantil. Para você que é do departamento infantil, saiba que pode ter um estagiário. Estagiário do departamento infantil no berçário. Pensa no desafio. Berçário, contar a história bíblica para criança. Pelo menos precisava trocar a fralda. Ué. Ainda bem que tinha lá alguém para trocar isso. Mas, e ali eu já comecei a me encantar por esse universo, de poder transmitir a mensagem para uma nova geração tão cedo. E aí, lógico, fui evoluindo, fui pegando outras turminhas e me desenvolvendo mais com isso. E aí, nisso, me gerou esse desejo incrível de poder impactar vidas de criança. Então, ali eu encontrei o meu propósito. Falei assim, eu nasci para isso. E com 17 anos de idade, veio um pastor na minha igreja, bem assim, desses mais avivados, eu numa igreja mais conservadora, né? Era presbiteriano do Presbiteriano independente, mas mesmo assim conservadora. E aí veio um pastor avivado, daqueles de oração forte, do povo cair e tudo mais, e eu assim meio desconfiadão ainda na época, né? Era meio maturo nessa questão. E aí e esse homem veio para mim e foi um profeta de Deus na minha vida. Ele chegou para mim e ele falou assim, Deus está me dizendo que você vai ser um pastor de criança como o mundo nunca viu antes. Eu falei, uau! Aquilo aqueceu o meu coração porque eu já estava
exercendo esse papel pastoral, vamos dizer assim, na vida das crianças. E aquilo me alegrava demais. Então, quando veio uma pessoa que eu nunca vi na vida, não tinha redes sociais, eu não seguia, não tinha para quem eu segui. Então, assim, aquela pessoa que nunca me viu antes, não sabia se eu era da igreja ou não, se eu ministrava para criança ou não, veio e trouxe essa mensagem. Eu ouvi a voz de Deus através da vida desse homem. E aí, com 17 anos de idade, passou-se alguns anos, esse homem retorna na minha igreja novamente. E aí nesse dia eu estava no meio da galera lá. E aí no meio do culto ele sai lá do púlpito e ele vem até mim, faz eu ficar de pé no meio de todo mundo. Eu já era jovenzinho ali. E ele falou assim, ó, lembra da mensagem que eu te entreguei há tantos anos atrás, que você seria um pastor de criança como o mundo nunca viu antes? Aí aquilo o Espírito Santo me encheu e me fez lembrar. E pensa, gente, eu não segui esse homem, não tinha rede social. Pensa, eu tava com, sei lá, 20 anos de idade. Hoje eu tenho 43, gente, pelo amor de Deus. Não tinha, a internet estava surgindo ainda. E aí nesse momento, assim, eu falei, é Deus purinho falando. E aí ele falou assim, hoje eu vim entregar o cajado que o Senhor forjou para você. Eu falei, uau. Que é isso? Ele falou assim, estende a sua mão que você vai receber esse cajado, você vai sentir esse cajado, você vai perceber ele. E eu assim aí nessa hora meio desconfiadão, né? Aquele crente meio... Mas amém. Tá bom, amém. Estendi minha mão lá e ele veio e fez um movimento e colocou na minha mão. Cara, parecia que tinha colocado um supino de academia na minha mão e eu não tava preparado para isso. Sabe, que eu enverguei, eu peguei o negócio e abaixei assim. E aí eu levantei aquilo com uma força e eu sentia nas minhas mãos. Pena que eu não tenho isso filmado. Eu senti isso nas minhas mãos. E eu falei assim, o que é isso, meu Deus? O próprio Deus forjou um cajado para mim guiar as crianças. Para libertar elas da escravidão desse mundo, das ideologias desse mundo, de tudo aquilo que esse mundo tá polarizando e destruindo a mente deles. E aí, naquela hora eu comecei a pensar que aquele cajado seria muito útil para aquilo que eu já estava fazendo na minha igreja local. E nesse momento, o Senhor fez com que o pastor que estava me entregando isso tivesse acesso aos meus pensamentos. E ainda ele falou assim, você está pensando que esse cajado é para você exercer seu ministério para essa igreja local. Mas o Senhor está dizendo que os seus pensamentos estão pequenos demais, porque os sonhos dele são maiores. O sonho dele é maior para você. E ele me deu uma visão, e ele me contando isso, de você num centro e milhões de crianças à sua volta. Milhões de crianças à sua volta. Eu falei, meu Deus, pensa eu, maringaense, gente. Maringá naquela época não tinha nem 400 mil habitantes. Eu pensei o quê? Eu falei assim, da onde, como isso pode acontecer? Tinha nem Outback ainda. Não tinha nem Outback, não tinha nada, meu filho. Tinha nada. Tinha mal levar o McDonald's. Acho que nem tinha McDonald's em Maringá. Outback é recente aqui. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Tipo assim, Maringá deve ter o quê? 50 mil crianças? Aonde vai vir milhões de crianças? Eu, do norte do Paraná, né, que fala porta, torta, nada contra. Mas é o jeito que a gente se sente, portão, porteira, pé vermelho, gente. E aí eu fiquei assim, pensando, falei, meu Deus, o que o Senhor vai fazer? E aí depois desse culto, a minha vida virou de ponta cabeça, gente. Eu sou publicitário de formação, eu tinha uma agência de propaganda, a minha agência já estava caminhando bem, eu já estava assim ganhando nome na cidade, já estava pegando grandes contas de supermercado, de shopping, de concessionária, de banco. Tava assim, uma agência em ascensão, tanto que os concorrentes estavam malucos, que estavam 20 anos no mercado, e chega um jovem com 1 ano recém saído da faculdade e botando para ferver mesmo, com inovação, com um monte de coisa. E aí nesse instante nasce o Vitor,
O Vitor também nasce prematuro, gente. Eu já tô expert em filho de prematuro, viu? O meu primogênito foi prematuro de 31 semanas. Nós passamos praticamente 30 dias no hospital, eu morando dentro do hospital, dormindo no banco duro. Eu não abandonei, mas eu deixei a minha agência na mão dos meus funcionários e permaneci ali para cuidar daquilo que era mais precioso, a minha família, minha esposa, meu filho, e para que tudo ocorresse bem ali, para que eles se sentissem amados e protegidos. Sim. E aí nesse processo, quando eu retorno para minha vida secular, vamos dizer assim, para o meu dia a dia normal de agência e corre-corre, Pro Clark Kent. Pro Clark Kent, aí o que aconteceu? Acabou a agência. Os meus funcionários levaram os meus clientes embora e ficou lá uns 2, 3 remanescentes que decidiram permanecer, e eu tinha um grupo de funcionários grande. E assim, tomei uma apunhalada nas costas gigante, sem cliente, sem dinheiro, com filho pequeno, e o que eu ia fazer agora? E aí eu fui orar. Era a única coisa que eu tinha. Era a única ferramenta que eu tinha. E aí nessa oração sincera com Deus, eu falei assim, e aí Deus, o que eu faço agora? E aí Deus falou pra mim, você vai fazer um gibi do mundo de Otávio, porque o Otávio já tinha nascido. O Otávio nasceu em 2001, dentro da companhia de teatro, numa EBF lá em Londrina, de um personagem que a gente criou para fazer uma peça lá, que era uma peça, inclusive da Jocum, daquela cadeirinha, não toque, pecado e tal, que ia colando na cadeira. E aí o Otávio já existia, já estava pegando tração o Otávio, porque o Otávio ele teve uma comunicação com as crianças muito legal, as crianças se viram nele. Então aí depois a gente criou o espetáculo só do Otávio, que era o Otávio Medo da Escola, depois veio o Otávio e a Fábrica de Nuvens, foi muito legal assim. Então o Otávio estava ganhando já esse percurso. E eu já estava, junto com o Hudson, fazendo alguns combinados. Quando tivesse agenda cruzada, você vai com o time para atender os adolescentes e você me libera para eu poder ir e ministrar para as crianças no evento de criança. E foi assim que a gente foi fazendo essa transição. E aí eu ia como expressão de amor e o Otávio dentro desse ambiente. E aí nesse processo, aí vem o Senhor e me fala, você cria o gibi do Mundo de Otávio e distribui de graça nos hospitais. Eu falei, não, pelo amor de graça não, né? Eu tô precisando receber, não dá, né? E aí o Senhor foi bem claro, não, dá porque eu vou te sustentar. E até hoje o Senhor tem me sustentado com graça, com amor, porque assim, tudo que tem entrado no mundo de Otávio, a gente tem reinvestido no reino para alcançar o coração das crianças. E eu vou fazer isso incansavelmente, até que as crianças tenham convicção da sua fé e elas tenham um novo propósito de vida. Cara, e é muito legal essa parte da história, de tudo que acontece. Muita gente não sabe disso. Porque o Otávio também teve uma evolução, né? Ele nasce um nerd de óculos, cabelo lambido, suspensório, gravatinha. E daí depois ele tá mais... Agora ele já tá... pegando uma vibe mais das crianças atuais. Isso, né? E tal. Mas tem uma construção, né, na vida da gente. Mas acho que o que eu queria trazer um pouco aqui também é porque, assim, tem muita gente, Eglis, que não começa as coisas porque acha que a gente tem que começar grande. Sim. Porque acha que eu tenho que começar com um canal que tem 200 mil, porque eu acho que eu preciso ter a melhor câmera para começar, eu preciso ter... o melhor, saber mexer na melhor ferramenta. E a gente tá vendo, cara, como você trouxe muito bem, há 20 anos atrás a gente não tinha esse fenômeno da internet. Nada. A gente não tinha nada disso. E, cara, hoje a gente tá vendo que a internet ela é uma ferramenta de amplificação de voz. Demais. E da mesma maneira que você que está assistindo, que pode falar alguma coisa, certo? E não grava, e não fala, e não começa, e não faz essa evolução, né? Eu acho que depois vamos tentar na edição colocar um começo do Mundo de Otávio, um agora. Mas para você que não começa, que não starta, que não cumpre quando Deus fala com você, quando você não vai, tem alguém do outro lado que está indo. Exato.
E eu costumo dizer muito, Sempre. Egli, que é assim, ó, a prensa de Gutenberg que fez a reforma protestante funcionar, que era a tecnologia que existia na época, Sim. né? Senão Lutero não tinha conseguido fazer reforma. Não tinha como. Porque a Bíblia estava na mão de poucas pessoas e o principal ponto da reforma protestante foi que ele conseguiu imprimir as Bíblias. Foi a multiplicação da palavra. Só que a mesma prensa de Gutenberg que imprimiu a Bíblia, imprimiu Maquiavel. Também. Exatamente. Então a internet, ela tá aí, ela tipo assim, pode ser povoada por você, pode ser povoada pelo Eglisson, pode ser povoada por todos. E se você não produzir, alguém vai produzir. E a criança vai ficar com o lixo que está sendo produzido, ao invés de assistir um conteúdo bom. Então é sempre por isso que eu incentivo, né? Então eu incentivo o Mundo de Otávio participa junto do projeto do My Kids junto comigo. E eu pretendo patrocinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a fazer isso, porque quanto mais conteúdo a gente tiver relevante do nosso meio, menos lixo as crianças vão assistir. É isso. E hoje o que mais tem é isso, 90% de conteúdo, 99% de conteúdo que está na internet, está nas redes sociais, não vão ser conteúdo que vai contribuir para o crescimento espiritual, emocional, físico dos seus filhos. Infelizmente não. E são poucos que estão erguendo a sua voz dentro desse universo. Então assim, se você é um cristão, busque em Deus obedecer aquilo que Ele tem pedido para você, aquilo que tem queimado no seu coração e aquilo que Ele tem clamado no seu coração, que muitas vezes você, por limitâncias, por bloqueios, busca sanar isso, busca cura no seu coração para você cumprir com aquilo que Deus quer. Porque assim, a gente está chegando num tempo muito desafiador, né? Já tem estatística aí de que em 2026, 95% de material que vai estar exposto aí nem vão ser reais mais, vai ser tudo IA, vai ser tudo fake, né? Então assim, vai ficar cada vez mais difícil acreditar na verdade. Sim. Só que é a verdade que liberta. Sim. E a verdade está aqui, ó. E a verdade está aqui. E a verdade está aqui. E se a gente não firmar os nossos filhos na palavra, na verdade, gente, nós vamos perder eles pro mundo. Exatamente. Aí a gente tem uma ideia também, eu trabalho muito com o Ministério Infantil, né? Eu tenho o privilégio hoje de atender as maiores igrejas do Brasil com My Kids. E a gente tem uma ideia que as 2 horas que a criança passa dentro do departamento infantil no domingo vão mudar todo o conceito de espiritualidade que a criança tem. E esse papel é da igreja alinhado junto com os pais. Exato. Não adianta, durante a semana, se você não for dormir e não ler a Bíblia com seu filho, não vai adiantar muita coisa, tá, meu amigo? Devocional é diário. Devocional é diário, você precisa acompanhar seus filhos, tá? Então, eu gosto muito disso. Quanto mais conteúdo, quanto mais a gente tiver, melhor a gente vai conseguir trabalhar com as crianças. Com certeza. Mas eu queria que você deixasse você falasse pra galera uma mensagem tipo assim, cara, começa. Cria. Cara, o que esse cara precisa ter pra começar, velho? Tipo, o que ele precisa ter, assim? Se o cara vai começar, ele é o cara que tem 20 anos, recebeu o cajado, aí alguém entregou uma profecia pra ele, e às vezes ele tá escondido. Cara, o que você tem pra falar pra esse cara, pra ele começar, velho? Cara, né, eu costumo falar assim, não espera o pior acontecer. Sabe por quê? Jonas, da história bíblica, era um cara que recebeu uma ordem de Deus e quis fazer diferente. Mas mesmo assim, Deus trouxe ele para o centro da vontade dele. Não foi da melhor experiência possível. Passar 3 dias na barriga de um peixe. Fala sério, quem vai querer fazer isso? Né? Onde o cara teve que pedir perdão lá porque estava fazendo as coisas que não deveria estar fazendo. Então encontre em Deus esse momento. E isso começa dentro do seu lar. Né? É isso que a gente está falando aqui. O Mundo de Otávio, por exemplo, na internet, quando começou a surgir o YouTube, de verdade, não era um ambiente que eu queria estar, que eu tinha algum olhar para esse lugar.
Mas o game era mais o gibi, a apresentação na igreja. Exato, gibi, apresentação na igreja, ministrar nas igrejas e só. E tava começando começando alguns influenciadores, que alguns estão aí até hoje, fazendo mal para as crianças já. Aquilo já me incomodava. Eu falei assim, mano, mas eu não vou entrar nesse negócio de YouTube, não sei o que e tal. Não estava disposto a isso. Até que eu ouvi a voz de Deus através da vida do meu filho do meio, o Davi. O Davi estava com 4 anos de idade. A gente tem o hábito de fazer devocional todos os dias, né? Quando eles eram pequenos, a gente acompanha esses devocionais. Quando eles crescem, hoje eles fazem devocional, eles mesmos pegam a Bíblia todos os dias, antes de ir para a escola. O Davi está lá, lendo a Bíblia dele. Olha que ele estuda de manhã, então não tem desculpa e não tem horário. Ele acorda mais cedo, ele pega a Bíblia sempre antes de ir para a escola. Ele lê um versículo bíblico, uma palavra, um texto bíblico. Ele faz essa jornada, ele já faz o devocional dele. Todos os meus filhos fazem isso, né? A Bela a gente faz com ela porque ela ainda não sabe ler, mas façam, gente, isso é importante. E aí nessa jornada de devocional com Davi, 4 anos de idade, não sabia ler, um dia ele me questionou, no meio do devocional, ele parou assim e falou assim, papai, as crianças têm o que a gente tem aqui, de aprender da Bíblia, das historinhas bíblicas, as outras crianças têm isso? E eu fui bem sincero com ele, eu falei assim, filho, infelizmente as outras crianças, a maioria delas não tem. Porque os pais não entenderam como é importante esse momento. Como é importante a gente aprender da palavra de Deus e viver ela. E ele ficou assim, e não tem como a gente ajudar eles? E tipo, mano, como? Eu, na minha cabeça, naquele momento, eu não tinha ideia. Eu falei assim, filho, como que o papai vai fazer isso? O papai não tem como pegar a Bíblia e sair de casa em casa falando para as crianças. Não tem jeito. O papai não tem condições. Então vamos fazer a nossa parte aqui. Mas ele não ficou por satisfeito com a minha resposta. Ele ficou pensando lá assim, ficou assim, com a mãozinha assim. E se... Aí vem ele. E se 4 anos de idade... sem acesso a redes sociais, a internet, a YouTube, a nada. 4 anos de idade. E se você tem filho de 4 anos de idade, tá no YouTube, sai fora disso aí. Aí ele falou assim, e se... E aí por isso que eu sei que eu ouvi a voz de Deus através da boca de uma criança. Ele falou assim, e se a gente gravar os nossos devocionais e jogar no YouTube? E colocar no YouTube para as crianças verem. Aí aquilo fez... na minha cabeça. Aí ali eu entendi que Deus estava me chamando para isso. E aí foi a partir dali que as coisas mudaram. Aí eu que estava muito no universo do presencial e do material, eu falei assim, chegou a hora da era digital para reverberar e o alcance chegar para mais vidas. E aí nós começamos a fazer, fizemos o Kid Discípulos, começamos com o Kid Discípulos, com o Vitor lá, gravando com o celular, sem iluminação, celular ruim, áudio ruim, um negócio assim. E mesmo assim, vamos fazer, porque se uma criança assistir, já é mais uma casa. Se 2 assistir, já é mais 2 casas. Hoje o canal 1 de Otávio já tem 6 milhões de visualização. Já foram 6 milhões de crianças alcançadas. E a profecia já começou a se cumprir. De eu no centro e milhões de crianças em volta. Ao teu redor. E que eu nunca imaginava como é que isso ia acontecer. A gente tem essa mania, né? Deus mostrou para Moisés a terra prometida, mas não mostrou como que ele ia chegar, né? Exato. E aí, nesse meio aí, a gente tem uns comos, né? A gente vai chegar e dentro desses comos aí, nem sempre é tudo do jeito que a gente imagina que ia ser. Então, eu tenho certeza que você já foi ministrar em igreja, que você chegou lá e mais pagou para ir do que... Com certeza. Muitas igrejas. Infelizmente, né? Mais pagou para ir. Mas estava lá, fazendo meu papel. Exatamente. Porque esse é o caminho que a gente precisa... Eu tenho certeza que... vamos abrir o mar aí? Não vamos abrir o mar, né? Então... Mas sabe o que é interessante? É que, inclusive, eu tenho ministrado isso para as crianças, sobre a história de Pedro andando sobre as águas.
E eu cheguei à conclusão, e estou falando isso para as crianças, Pedro nunca andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. E quando você tem uma palavra, não importa como esteja ao seu redor, você precisa tirar o pé do barco e pisar. Porque quando Pedro ele questiona, é o Senhor mesmo? Jesus só disse uma palavra que deu toda a sustentação e base para ele chegar até lá. Que foi, venha. Venha. E isso Deus criou uma nova realidade. Ele fez uma água se tornar pisável. Então é a palavra, Deus estava pisando na palavra. Tanto que no meio desse grande milagre, de uma coisa absurda, Pedro olha para as circunstâncias. Quando ele se desvia, quando ele desvia o olhar da palavra que foi lançada, e ele olha para aquilo que está ao redor, a tempestade não parou, o vento não parou, a onda estava batendo na perna dele, mas Jesus ainda continuava lá. E a palavra ainda continuava ali. Mas ele decidiu olhar para as circunstâncias e aí sim ele afundou. Aí ele teve que clamar socorro. Graças a Deus a gente tem um Deus misericordioso, meu filho. Porque se é nós, a gente fala assim, agora afunda aí, irmão, um pouquinho. Você aprendeu, Zé. Mas Jesus é bom demais. Ele estende a mão e já puxa Pedro e leva ele caminhando até o barco. Sempre falou para pensar que ele voltou a caminhar, só que eu acho que dessa vez ele não largou da mão de Jesus de nem a pau. Ficou com medinho. Mas é isso, é caminhar sobre a palavra. Às vezes você já tem uma palavra, só que você está com medo. Então não olha para o seu medo, olha para aquilo que o Senhor tem entregue. Pega na mão dele. E vai, meu filho, vai. Segura na mão de Deus e vai. E não é para o céu, é para aquilo que o Senhor tem chamado. Pega ali tuas coisas ali também. Cara, eu tenho muita coisa. Cara, quando eu começo a olhar para tudo que você faz, velho, a tua formação, cara. Deus já tava forjando, né? Não, cara, dá uma olhada nisso, na qualidade, na ilustração, como é bem feito. É tudo IA isso aqui, né? Que você joga lá no Gemini lá e sai tudo pronto, né? Sai pronto, sai bem prontinho, né? As imagens Adobe nunca usou nada disso aqui, nunca viu Adobe, né? Não, nunca vi. Cara, dá uma olhada, tudo é extremamente bem produzido, muito bem feito, cara. Assim, eu tenho muita coisa do Mundo de Otávio lá em casa, a Bíblia de leitura das minhas filhas é essa do Mundo de Otávio, que a gente lê toda noite. Porque o Brilhar no Escuro faz um sucesso. Meu Deus do céu, essa Bíblia aqui, gente. Estrondoso. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque acho que essa é uma pergunta chave que eu sempre quis te fazer. Sim. Porque eu entro em diversas igrejas e as pessoas perguntam assim pra mim, cara, você tinha tanto lugar pra desenvolver sistema, por que você foi desenvolver sistema pra igreja? E muitas vezes eu fico um pouco sem resposta, sabe? Cara, como que é isso? Você tem um talento, assim, absurdo, falando graficamente, assim, a parte de design sua é... Design tudo meu, hein, gente? É irretocável, as ideias, cara, a criatividade, é tudo simplesmente sensacional. Como que pra você ou às vezes tem alguém ali que tá pensando nisso aí, cara, preciso decidir tá part-time parte do tempo, né? A gente fica falando desse mundo empresarial part-time. É parte do tempo. Parte do tempo a pessoa tá servindo na igreja e tá começando a conseguir sobreviver daquilo, mas ela tem um trabalho. Sim. Você olhar hoje e fazer essa escolha de fazer isso, como que é isso pra você, cara? Como que é fazer essa escolha de tipo falar, cara, porque eu tenho certeza absoluta que se você fizesse isso no meio empresarial, você ganharia muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Assim, eu tenho convicção clara. É verdade. Mas como é pra você isso, olhar pra isso hoje e falar assim, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero. Como é que é isso? É a questão da convicção do propósito. Quando eu entendi que era nesse lugar que eu tinha que estar, é o meu fio condutor. Tudo dentro daquilo que eu faço é intencional
para cumprir com o propósito que Deus me deu. Então, assim, cada material desse, gente, eu não estou fazendo para ganhar dinheiro, mas é para expandir o reino e alcançar de uma maneira da qual o Senhor tem me comunicado, para poder atingir o coração das crianças. Então aqui tem de todas as formas aqui um propósito claro e específico dentro disso. Não foram, é bem isso, não foram criados com IA, embora assim, as imagens, eu posso ter buscado desenvolvimento e é lógico, eu vou usar toda a minha habilidade, expertise para o reino. Para o reino. Mas o que acontece? E se você fizer alguma coisa com IA também, você não tá errado, tá? Não. Tô falando aqui que às vezes olha assim, as pessoas do hoje... Só tá fazendo pra ganhar dinheiro. Só tá fazendo pra ganhar dinheiro e elas acham que tudo é fácil. Não, o cara soltou isso aí, ele falou pro ChatGPT fazer e o ChatGPT fez. Mentira. Não. Isso daqui tem anos de experiência, anos de dedicação, de jejum, oração. A Bíblia mesmo, eu costumo falar que a Bíblia, cara, o pessoal olha assim, é bonito ver o material pronto, mas... tudo nela tem um porquê e foi pensado, e foi orado, e foi jejuado para buscar essa excelência e para trazer essa referência. Por exemplo, a capa dela, essa capa aqui que é uma capa de leão com óculos. Tem gente que já me criticou, falando assim, como você ousa colocar um óculos no leão da tribo de Judá? Aí você já logo vê, e graças a Deus eu tenho essa maturidade para enxergar que essa pessoa não entendeu a mensagem. Qual é a mensagem aqui dessa capa? Essa capa mostra o óculos. Claro, o óculos faz parte do meu brand, da minha marca, né? Vamos dizer assim. Mas ele também tem um aspecto muito importante aqui. Quando você vê o óculos aqui, é para você enxergar a sua limitação de forma humana. Nós humanos somos limitados na nossa visão. A nossa visão é limitada e às vezes até os nossos recursos são limitados. E a gente não consegue chegar além, mas a gente precisa enxergar o que está por trás, o que está dentro, o que está, quem está vestindo esse óculos, quem que está ali por detrás, movendo, agindo e fazendo com que esse óculos caminhe. É o leão da tribo de Judá. É a sua essência, é aquele que habita em você e que vai, por meio de você, impactar o mundo. Então, essa é a estratégia, essa é a mensagem dessa capa. E tanto que quando eu apresentei essa capa para a sociedade bíblica, eles me questionaram justamente isso. Por que o óculos? Por que isso? Por que não sei o quê? E aí quando eu trouxe essa explicação, eles falaram assim, faz todo sentido. Bora rodar essa capa que faz todo sentido. E ainda eu vim com a inovação de fazer ela brilhar no escuro, que é incrível. Se vocês entrarem lá na minha loja omundodeotavio.com, acha lá que tem um monte de foto dela brilhando no escuro. A gente tem vídeos também no canal. Criançada em doido, velho. Criançada muito lá legal. Em casa pra você. Ela brilha aqui, brilha um monte de detalhe aqui na lateral, aqui. E ainda essa borda brilha, mas não brilha no escuro, mas brilha no neon, que fica muito incrível também no neon. Mas o que brilha no escuro, literalmente, da escuridão, ela vai brilhar, é a capa toda aqui. E aí o que acontece? Qual que é a tecnologia por trás disso? Fosforescência. Quanto mais ela recebe luz, mais ela vai iluminar. Então, é a mesma coisa comigo e com você. E quando eu explico isso para as crianças, é fato. Elas entendem e elas conseguem visualizar isso num produto. Elas conseguem enxergar a vida delas através da capa da Bíblia. Porque assim, quanto mais você anda com Jesus, que é a luz desse mundo, mais você vai brilhar em meio à escuridão. E aí isso é um incentivo para que ela sempre pense nisso, desde a capa. Eu falo que a Bíblia, ela comunica de capa a capa. E eu trouxe essa linguagem para a criança, porque criança é visual e ela precisa entender isso. Aí aqui dentro tem 10 temas de devocionais que a gente encartou aqui, ó. Por exemplo, esses Somos Todos Heróis. Inclusive essa vai ser a série do ano que vem, que eu vou vir com novidade o ano que vem, vocês vão ver. Isso daqui são 10 temas, e esses temas aqui, você acha que essa história, faz com IA, eu faço 100 temas em uma semana. Cara, cada tema desse foi feito em 10 anos. Foram 10 anos para construir 10 temas. 10 anos que eu passei em cima de um monte, 3 dias. Eu, uma barraca, um cantilzinho de água e só. Decidi fazer jejum de 3 dias sobre um monte para ouvir a voz do Senhor, um caderninho anotando
tudo que ele me falava. O que o Senhor quer comunicar para a próxima geração, para o próximo ano, para essa geração. Ele falava, vamos falar sobre isso, e ó, escrevendo. E isso eu aplicava em acampamentos, EBF, congressos kids, validava isso porque impactava e transformava e trazia crianças para Cristo. E aí começou a se tornar os devocionais que estão aqui encartados na Bíblia. Então você nunca imaginou, achou que essa Bíblia assim surgiu do nada. Ela é mais de 10 anos, assim, a minha vida toda de dedicação com vida com Cristo, mas são 10 anos só desses materiais que eu me dediquei a isso. O plano de leitura bíblica que tem aqui dentro, que é o 365 Kids, que está lá no meu canal, que é um plano de sucesso que está dentro do aplicativo da My Kids, que é um sucesso. Gente, se você aí participa de uma igreja que tem o app My Kids, você precisa acessar essa aba dentro do seu app. Você vai ver lá no cantinho lá, ó, Devocional 365. Ou você clica lá na minha login que tá ali em cima, ali no bannerzinho, que você já vai cair nesse lugar. Gente, esse é uma ferramenta fantástica para você que não tem habilidade em contar histórias, de fazer devocional diário com as crianças. E ainda mais, quando você terminar o ciclo de 1 ano, 365 dias, você vai ler a Bíblia toda com eles, de Gênesis até Apocalipse. Então são 365 histórias selecionadas que vai contar essa grande história. E essa grande história está aqui também, que eu levei 1 ano de dedicação todo dia, gravando, editando, publicando, gravando, editando, publicando. E também não nasceu do nada. Nasceu de 1 ano que eu estava fazendo um jejum de 21 dias, perguntando para o Senhor, foi um dos maiores jejuns que eu já tinha praticado antes, 21 dias só na água. E aí falando, Senhor, o que o Senhor quer para o próximo ano? E eu comecei ali, final de 2019 para início de 2020. Você sabe muito bem o que aconteceu em 2020. Lockdown, pandemia, igrejas fechadas. A maioria das igrejas não tinha suporte para cultos online, tiveram que correr atrás. E imagina só, o departamento infantil da igreja. Que daí é o que hoje já está mudando isso, graças a Deus. Mas era o que recebia menos investimento nessas áreas tecnológicas. Sim. E aí o que acontece? Eu que o digo. É isso aí. E aí o que acontece? O Senhor me falou, eu quero que você leia a Bíblia toda para os meus pequenos. Primeiro porque os pais deixaram de ler, e segundo porque eles vão precisar. Todos os dias disso. E eu nem sabia o que ia acontecer. Pandemia não tinha nada, eu não sabia. Eu só sabia que eu tinha que obedecer. E aí eu comecei dia 1º de janeiro de 2020 e fui até dia 31 de dezembro de 2020 lendo a Bíblia toda. Só que no meio do processo, o que acontece? Lockdown. Igrejas fechadas e estava lá o Otávio e o Mundo de Otávio contando histórias todos os dias, de Gênesis até Apocalipse, para alimentar as crianças e alimentar uma nação de pequenos. Tanto que foi o ano que eu mais recebi telefonemas de pastores do Brasil e do mundo afora, falando assim, posso usar o seu conteúdo para alimentar as minhas crianças? Porque a minha igreja está fechada, a gente não tem estrutura para fazer culto kids, as igrejas levaram aí uns 2-3 meses para se organizar, para começar a fazer isso, mas estava eu obedecendo ao Senhor e não sabendo o que ia acontecer de fato, mas obedecendo e cumprindo com uma ordem. Tá aqui, tá no app My Kids. Gente, são coisas preciosas que muitas vezes a gente não dá valor. Tá na palma da sua mão e você ainda não tá praticando isso com seus filhos, sendo que foi uma ordenança de Deus. E tudo isso daqui é baseado nisso. Tudo isso aqui, o Forjados, o Preciosas. O Forjados comunica só com meninos, identidade. Preciosas só com meninas, o gamer, para essa geração gamer que está conectada aí com o celular na mão, jogando joguinho. Eu decidi entrar nesse universo por conta do meu filho adolescente, para alcançar o coração deles, para resgatar eles do mundo digital e mostrar que tem uma aventura mais incrível dentro da palavra, que é real e eles estão vivendo. Bullying, um projeto que a gente startou nas escolas e tem impactado vidas. Enfim, gente, é muita coisa. Esse livro aqui, que é do meu filho adolescente, já gerando fruto, ele que escreveu. Um livro que virou best-seller dentro da editora, por ser referência, já passou por semanas como os 10 maiores referências da Amazon, como referência cristã para adolescente. O Vitor, que acabou de virar um jovem, né? Que acabou de fazer 18 anos. Então tem muita coisa, que tudo aqui tem um propósito específico,
para alcançar o coração dos seus filhos, para fortalecer a fé, para fazer eles viverem a palavra todos os dias. Então é demais. Cara, tem muita coisa. E, cara, acho que, assim, tem um momento aí da tua história que acho que, não é Maringá ficou pequeno, mas para conseguir se conectar e para conseguir atender todo mundo, sim, é mais fácil você estar em São Paulo, sim, do que estar em Maringá. Maringá é uma cidade razoavelmente grande, 500 mil habitantes, tem tudo aqui, tem qualidade de vida boa, excepcional, mas a malha aérea aqui é pequena, então para mim, para qualquer lugar eu tenho que ir para São Paulo antes, não tem conversa. São Paulo é o hub, né, do Brasil, né? Então, tudo vai para lá e tudo se conecta de lá. Então, para conseguir atender todo mundo, eu acho que você acabou indo. E como é que foi essa transição também, né? Tipo assim, como é que foi isso, né? Tipo, que hora que acendeu essa luz e falar, cara, não preciso ir, cara. Como é que foi isso? Cara, eu me movo muito por aquilo que o Senhor me disse. E o Senhor já estava incomodando o meu coração de que chegou o tempo de sair do meio da minha parentela, da minha estrutura, da minha zona de conforto, e dar uma de Abraão e sair por terra fora. E eu nem imaginava, assim, São Paulo não era a minha primeira opção. Na verdade, nem estava na minha opção, porque o que eu conhecia de São Paulo era o que o Datena me apresentava. Então você já viu. Dá imagens. Era o comandante Hamilton que me apresentava São Paulo, meu filho. Era só o caos. Trânsito, morte, guerra, um monte de coisa. Então, assim, não estava na minha opção nenhuma ir para São Paulo. Então, a gente já pensou até que, será que o Senhor vai nos levar para fora do país? Será que o Senhor vai nos levar para o Nordeste? Para alguma outra região que a gente pudesse alcançar e se mover de maneira diferente? Mas aí, o Senhor nos levou para São Paulo no meio da pandemia. Eu estava gravando 365 Kids, foi em julho de 2020. Eu estou completando 5 anos em São Paulo agora. E no meio da pandemia, então assim, tipo assim, no improvável do improvável, no momento que eu não tinha todos esses produtos, acho que eu só tinha uma pulseirinha, a Bíblia não existia, nada disso aqui existia, para você ver como São Paulo acelera as coisas de uma maneira especial. Pelas oportunidades que tem e por tudo que aquela cidade movimenta. E o Senhor nos levou para lá no momento em que a cidade estava praticamente The Walking Dead, né? Vazia, era até estranho, era até esquisito. Tudo vazio, sem carro, sem trânsito, sem nada, né? Eu chegava da minha casa no centro de São Paulo em 20 minutos, gente. Hoje eu levo, sei lá, 1h30, 2 horas para chegar. E aí foi nesse momento que o Senhor nos levou para lá para viver uma nova história. E também uma história de dependência. Porque até então, como eu não tinha nenhum produto, até para sustentar o projeto, o ministério, e gente, minha vida, né? Eu preciso comer, eu preciso dar alimento para os meus filhos. Pagar aluguel. Preciso pagar o aluguel, né? Os meus filhos precisam estudar, eu preciso viver. E a minha família precisa estar bem alimentada, nutrida, para poder cumprir com o propósito dela e chegar mais além. Só que naquele momento, quando veio a pandemia e o lockdown, que praticamente parte do meu sustento, 100% do meu sustento vinha das ofertas das igrejas, quando eu ia ministrar, e que também não era tão muito, foi para zero. E aquele ano de 2020, eu já estava feliz, já estava entrando no ano de 2020 com a agenda lotada de janeiro a dezembro. Eu falei assim, nossa, vai ser o ano mais incrível que a gente vai viver, porque a gente vai alcançar muitas crianças, vai poder impactar muitas vidas. Só que Deus decidiu colocar a gente dentro de casa e viver o deserto na prática com maná diário. Porque eu tive que reunir a minha família, meu sustento parou, foi do 100 a 0. E eu falei assim, reuni minha família mesmo, literalmente, ainda a gente estava aqui em Maringá. E olha que nessa loucura toda a gente muda para São Paulo. E eu falei assim, olha, nós vamos viver agora o êxodo. O maná de cada dia, nós vamos ver o Senhor prover todos os dias. E foi impressionante. Porque tem acho que é bom contextualizar, eu conheço a história, né? Mas a Ana era diretora
diretora ou... Ela já tinha saído, a gente tinha uma clínica. Não, mas acho que antes, né? Ela era coordenadora. Coordenadora acho que da principal escola da cidade. Principal escola da cidade. Mais forte daqui. E eu acredito que ela devia ganhar muito bem lá. Ganhava bem. E ela já tinha saído da escola. E tinha montado a clínica. Já tinha montado a clínica, então a gente estava com clínica montada, atendendo, né, as crianças com dificuldade de aprendizado, a gente já estava atendendo isso. Dali também saía um pouco do nosso sustento, só que daí a clínica também fechou, né? E o tipo de trabalho que ela fazia não dava para ficar fazendo online, porque é um experimento, tem que estar junto, tem que observar a criança, o movimento da criança, é para trabalhar o desenvolvimento da criança. Online é muito complicado. Primeiro que a criança... a atenção dela, tudo muda, né, na frente de uma câmera. E aí, enfim, a clínica teve que ser fechada, tudo fechado. A gente viveu literalmente do maná, gente, e foi uma experiência, assim, surreal. Eu lembro de uma história do Vitor, ele querendo comer sushi, comer comida japonesa, e comida japonesa já não é barato, né? E ele sabendo de como a gente estava vivendo, ele falou assim, não adianta eu pedir pro meu pai e pra minha mãe, porque isso não vai resolver. Mas eu vou pedir para aquele que resolve. E pediu para Deus, falou, Deus, eu tô com tanta vontade de comer sushi, o senhor podia providenciar para mim. Naquele mesmo dia, um casal de amigos nossos tinha comprado 2 barcas de comida japonesa. E eles viram que as barcas eram muito grandes, não ia dar conta. E aí tava naquela época do povo passar na frente da tua casa e largar na porta e sair. Uhum. Que a gente só abria o portão e pegava. Então eles falaram assim, ó, a gente tá passando aí para deixar uma coisinha para vocês. Abre o portão que a gente vai deixar na porta aí e já vamos embora. E aí abrimos o portão e deixou. Quando a gente abre a porta, era uma barca enorme de comida japonesa. O Vitor só fala assim, glória a Deus, obrigado! E a gente ficou sem entender nada, porque ele não falou comigo e com a Ana. Ele falou só com Deus. E a gente falou, por que você está falando isso? Porque eu pedi para Deus isso. Eu sabia que Ele podia me ajudar. E olha só, um detalhe de uma criança pedindo algo especial. Cara, tem muito elemento na sua história de... não é tão fácil quando a gente parenta. Não. Eu vivi durante muito tempo esse universo de startup, e aí eu tenho uma ideia aqui, velho. Aí uma ideia aqui, cara, se eu tivesse 5 milhões, eu faria tal e tal fácil, coisa, né? E eu ficaria rico. Tudo é fácil, né? Então, esse universo, assim, ele tá um pouco mexido, né? Muitas vezes você pergunta pro cara, tá, e se eu te der 5 milhões, você vai fazer? O cara nem sabe direito o que ele vai fazer com 5 milhões. E na tua história tem muitos elementos aí que não teve investidor, não teve nada, foi tudo no peito, foi tudo com a graça de Deus, foi tudo... Muita perseverança, perseverança é a palavra. E, cara, essa história de servir a igreja, mas servir a Deus e cumprir o propósito e o ID de Deus, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, para quem te escuta, de perseverança, cara. Sim. De tipo assim, cara, não desista dos seus sonhos, sei lá. Não desista de jeito nenhum. Na verdade, os sonhos nem são seus, são daquele que colocou esse sonho na sua cabeça. Então, assim, eu sei que às vezes as coisas, Deus já me deu novas visões e novos sonhos. E, gente, são coisas assim absurdas que, assim, eu nem vou contar aqui porque pode ser que tenha alguém aí que tenha maiores condições do que eu e queira roubar esse sonho da qual o Senhor colocou na minha mão para estruturar e fazer um negócio que vai glorificar o nome dele de uma visão intergaláctica, assim, um negócio surreal. Mas não desista, porque o sonho não é seu, é dele. Você só precisa perseverar e ouvir e obedecer. A obediência e a perseverança são palavras que estão assim latentes em todas as histórias bíblicas. E a gente precisa permanecer firme. Mas está difícil, eu sei. Não é fácil. Toda a minha jornada não tem sido fácil.
Até hoje, gente. Eu não tô milionário, não. E se eu Ele tivesse... não mora num duplex, gente. Não moro num duplex. Eu conheço a casa dele. Moro numa casa simples. O dinheiro que tem entrado do mundo de Otávio, ele tem sido reinvestido em novos projetos, em novas formas de alcançar mais vidas. Então, assim, né, se você aí é investidor, quiser investir, pode investir, porque aqui é terra fértil e a gente vai usar muito bem o seu dinheiro para impactar vidas. Mas se você não tem nada e não tem um recurso, confie e acredite e busque no Senhor estratégias, sabedoria para continuar firme e cumprir com o propósito que o Senhor colocou na sua vida. É isso. Wegley, é nóis. Obrigado, cara. Valeu pela tua história. Valeu, deixa eu me empoderar aqui do óculos aqui, ó. Vira o Otávio por um... Pra você aí que tá assistindo aí, acessa a loja lá, a gente vai tentar deixar os links aí disponíveis, compra seus conteúdos. Pra você que tem filho, faz um sucesso danado. Pra você que lidera o Ministério Infantil, faz contato através do Instagram. Entra lá. E chama pra ministrar na sua igreja. Tenho certeza que você vai gostar muito do que o Eglisson faz. E ele também, como ele mesmo bem trouxe, ele e a casa dele, então a esposa vai, os filhos vão, o filho ministra, a Ana fala para os pais, o filho fala com os pré-adolescentes e adolescentes, e o Otávio aqui fala muito bem com as crianças. Tenho certeza que você vai gostar, é por isso que eu trouxe, porque eu conheço a vida, por isso que está dentro do mundo, por isso que o mundo de Otávio está dentro do My Kids. Valeu, obrigado por você ter assistido a gente até agora. Deus abençoe você. Tamo junto, Deus abençoe.